Em primeiro lugar, eu queria dizer que é muito bom saber que existem iniciativas como essa para levar informação a respeito de assuntos tão importantes, um tema tão relevante quanto esse, que é a depressão na infância e na adolescência. Então, a pergunta é comum depressão nessa faixa etária, nessa idade da infância e da adolescência? Infelizmente sim, as estatísticas estão aí nos dizendo, e antigamente as pessoas achavam que criança e adolescente nem sofriam, muito menos se deprimiam, muito menos se matavam. E infelizmente as estatísticas, as notícias, as pesquisas têm nos mostrado que a depressão tem acometido sim pessoas nessa faixa etária. E isso não se trata de pirraça, isso não se trata de frescura, de mau humor ou de uma timidez, nada disso. Então nós precisamos entender o que é a depressão. E conhecendo seu filho, sua filha ou essa criança que convive com você, você tem mais chance de identificar se tem algum comportamento alterado em alguma circunstância, em algum momento ali. Então a criança que sempre agiu de uma forma passa a agir de outra, nunca fez uma coisa, passa a fazer. Então é um momento de você ficar atento a isso, lembrando que a gente não pode dizer que aquilo é frescura, porque senão você pode negligenciar um suporte, uma ajuda no momento fundamental. Então, além disso, você precisa buscar informações, como você vai ter nesse vídeo, sobre o que é a depressão. Então, quais comportamentos que a gente pode perceber como algum sinal de que algo não vai bem? Por exemplo, aquela criança que se tranca no quarto, passa a maior parte do tempo trancada, isolada, e na pandemia, nesse momento que a gente vive a pandemia, nós temos percebido que algumas crianças vivem um isolamento dentro do isolamento que é absolutamente nocivo. Essa família não chama essa criança para convívio, para interação, e isso é muito ruim. Então, esse isolamento aí prejudica que essa criança se veja ali conectado com os demais, que é uma questão importantíssima para a socialização da criança. Um desinteresse por alguma coisa que ela gostava muito. Uma criança que ama jogar futebol, de repente não tem mais ânimo. Gostava muito de comer frango com quiabo, passa a não ter mais vontade de comer. Um choro constante e uma irritabilidade. Às vezes alteração do sono, alteração do apetite também, é muito comum isso acontecer. Muitas vezes um humor mais depressivo, birra constante que você acha que é malcriação, uma sensação de desvalorização de si mesmo, essa criança que repete, ninguém gosta de mim, ninguém pensa em mim, ninguém me valoriza, eu não faço nada certo. É uma sensação de culpa que essa criança traz, né, carrega, uma falta de concentração nas matérias da escola, lentidão de pensamento, muitas vezes um medo de separação, um medo que ela tem de se ver longe dos pais, como se ela fosse ficar à mercê de alguma coisa, de algum perigo. Muitas vezes essa criança também apresenta uma incontinência fecal e urinária, quer dizer, uma criança que já tinha um controle esfincteriano e ela dá uma regredida aí nesse controle. Muitas vezes ideias que essa criança traz de morte, e às vezes até uma tentativa de suicídio, de se ferir, né? São comportamentos que nós precisamos estar atentos. Lembrando que cada criança é uma criança, cada caso é um caso, cada idade tem a sua particularidade na hora da gente entender o que está se passando. E é importante lembrar que a presença, por exemplo, dos professores também, a atenção que eles dão, a percepção que eles têm, pode ser também uma grande ajuda no acompanhamento e na melhora aí do quadro. E os pais, claro, porque são peças fundamentais no tratamento dessa criança, esses pais precisam estar
afinados aí com esse profissional. Nós não atendemos crianças sem que esses pais sejam acionados e estejam conosco. E além disso, esses pais precisam estar perto, incentivar essa criança, elogiar essa criança, sugerir a essa criança que ela faça algum esporte, que ela se conecte ao grupo de amigos, de alguma forma, para que essa criança mantenha a sua conexão com a vida o máximo possível. O que leva uma criança ou um adolescente a entrar em depressão? O que pode causar a depressão? Essa pergunta não tem resposta única, porque nós dizemos que a depressão é multifatorial. Então ela tem um componente genético, biológico, que tem a ver com a história familiar, uma história familiar com pessoas com um transtorno depressivo ou outros transtornos psiquiátricos. Nós temos também os fatores sociais e os fatores psicológicos. Exemplos de fatores que podem interferir no quadro depressivo. Traumas que essa criança ou esse adolescente possa ter vivido, por exemplo, acidentes, perdas de pessoas queridas ou de pets, né, que são queridos. Às vezes o divórcio dos pais, quando é um divórcio litigioso, um divórcio muito complicado, muitas vezes a criança se sente alvo daquilo e às vezes se culpa pela separação dos pais. Brigas constantes em casa, um ambiente bélico, isso é muito nocivo. Violência doméstica, às vezes essa criança é vítima de violência doméstica, isso a gente sabe que tem crescido, as estatísticas têm aí nos trazido dados alarmantes e tristes a respeito do quanto essa criança e esse adolescente tem estado exposto à violência doméstica, à violência sexual, ao abuso sexual. Então, também esse ambiente em casa que muitas vezes ela é vítima, mas muitas vezes ela pode ser testemunha de uma violência, do pai para com a mãe, da mãe para com o pai. Então, isso também pode gerar nessa criança um início de depressão, um humor deprimido aí significativo. Então esse convívio muitas vezes com um ambiente caótico, o pai alcoolizado, sempre chegando alcoolizado, ou a mãe com algum tipo de vício, a mãe adicta, são situações em que essa criança se insere e causa muito dano psíquico, porque ela está num momento de construção de si. Então, se ela está num ambiente desse jeito, ela não se sente segura nesse convívio. Muitas vezes também bullying na escola, que crianças e adolescentes sofrem e se queixam. O quanto essa criança e esse adolescente pode estar sendo exposto na escola. Às vezes a criança ou o adolescente diz: eu não estou mais a fim de ir para a escola, resiste, não quer ir, quer faltar, chega atrasado. É importante você buscar saber o que pode estar acontecendo, conversar com a professora, conversar com o inspetor, conversar com a direção do colégio, com alguns outros colegas, para tentar entender o que está acontecendo, que aquela criança e aquele adolescente tem manifestado uma resistência grande para estar no convívio acadêmico, por exemplo. Quando a gente fala de depressão na infância, numa criança, os sinais também são os mesmos, por exemplo, dos adolescentes? O que acontece é o seguinte: a adolescência é um período turbulento, é um período em que muitas transformações acontecem. Transformações hormonais, transformações emocionais, muitas crises, né, para dar conta das emoções, crises existenciais. Então já é um período que é muito difícil para esse adolescente. Então, se a gente pensar que esse período já traz toda essa movimentação, muitas vezes esse diagnóstico da depressão não é feito, esse adolescente não é adequadamente entendido, porque as pessoas, os pais, os cuidadores, acham que é coisa da adolescência mesmo. Tá assim porque tá na TPM. Tá rebelde porque a adolescência é rebeldia mesmo.
na verdade, esse adolescente pode estar abrindo um quadro de depressão e esse quadro não está sendo diagnosticado, identificado como tal. Então, nós precisamos lembrar que as informações que nos chegam é de que 1 em cada 5 adolescentes enfrenta um transtorno emocional, um desafio aí na saúde mental. Então, a depressão é uma das principais causas de adoecimento entre os jovens, entre os adolescentes, com idades aí entre 10 e 19 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quando a gente fala de sintomas, os sintomas da depressão na criança são os mesmos num adolescente? Os sintomas depressivos são mais ou menos semelhantes nas pessoas em depressão. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, pode acontecer vários, né? Você pode identificar vários sintomas que eu vou dizer aqui, mais ou menos, isso vai depender de cada pessoa. Então, por exemplo, essa falta de entusiasmo, essa falta de energia, uma tristeza profunda, não é uma tristeza natural, normal, de você ter vivenciado uma coisa que te deixou triste e chateado, não, uma tristeza profunda, um isolamento. E os adolescentes também se isolam muito nos seus quartos. E isso é importante a gente pensar, porque, veja bem, o problema não é o adolescente estar lá no quarto, porque o quarto, muitas vezes, é o mundo para esse adolescente. Ele se encontra ali, ele tem uma identidade ali com aquele quarto. Então, ok, o problema não é ele estar no quarto dele. A questão é, quanto tempo ele fica trancado naquele quarto? Você chega lá e você vê que ele está lá e você o chama, vem aqui interagir com a gente, vem jantar conosco, vem conversar aqui na sala, vem ver o futebol junto, e esse adolescente não quer. Você abre a porta do quarto, ele está embaixo das cobertas, sem energia alguma, sem vitalidade alguma. E também tem outra coisa, você costuma ir ao quarto do seu filho, você bate na porta e diz, está tudo bem? Você quer um sanduíche? Você já bebeu água hoje? Toma aqui a sua água. Eu tenho percebido que muitos pais negligenciam essa ação de cuidado. Isso é muito importante também, porque esse adolescente precisa entender que tem alguém ali zelando por ele. Outro sintoma, baixo rendimento escolar, porque essa concentração está prejudicadíssima. Esse adolescente muitas vezes não consegue estudar, não consegue se dedicar ali, não consegue apreender os conteúdos que são passados. Esse adolescente pode se desligar de atividades que antes eram prazerosas e que agora ele não tem mais prazer de fazer, então não quer mais ir ao futebol. Agora na pandemia a gente sabe que essas questões são mais diferentes, a gente identifica outras coisas, porque esse adolescente não está saindo, embora algumas atividades já estejam retornando. Mas esse adolescente que gostava muito de fazer uma coisa e ele não quer mais. Gostava muito de um alimento, gostava muito de bolo de milho com chocolate à tarde e aí passa a não querer mais aquilo. Alterações do sono. Esse adolescente que passa a noite em claro e dorme o dia inteiro. Ou ao contrário, dorme a noite inteira e dorme o dia inteiro. E esse adolescente, às vezes, pode ter um movimento contrário de ficar vigil. Então ele não consegue ter uma boa noite de sono e aí ele fica em alerta. Ou às vezes ele tem uma noite, mas tem a noite picada, é um sono que não repara, que não restaura, é um sono que não ajuda ele a sedimentar as memórias, a descansar. Também isso acontece. Muita ansiedade. Ansiedade nós temos escutado também na clínica, um aumento das crises de ansiedade, dos transtornos de ansiedade como algo que está para acontecer, mas que não se sabe o que. Então é um movimento que o adolescente às vezes está sempre apreensivo, sempre com uma ideia negativa de que algo vai acontecer, que a vida não vai dar certo, que ele não vai saber fazer as coisas, e aí vem muito medo. Mas é um medo que paralisa, não é um medo protetivo, é um medo que joga ele para um lugar da inação. E aí junta a ansiedade, junta o medo, junta a depressão. A gente precisa se atentar para isso, né? Do que está acontecendo.
Outra coisa, irritabilidade nesse adolescente. Esse adolescente fica brigão, às vezes por uma coisa simples, ele está completamente fora aí do normal, fora do que ele era. O adolescente fica agressivo, fica super irritável por qualquer coisa. Transtornos alimentares, como eu falei, às vezes gostava de uma coisa, passa a não comer, fica inapetente, não quer comer de jeito nenhum. Em alguns casos, o contrário também. Come demais, fica numa voracidade que nada sacia a fome. Essas são algumas das possibilidades de reação desse adolescente quando ele está num quadro depressivo, né? Ele reage com esse humor embotado, arrastado, desvitalizado, desinteressado. E quais são os impactos de uma depressão num adolescente? Então, esse adolescente vai ter prejuízo social e na sua vida acadêmica, social porque ele não vai conseguir interagir e se desenvolver e buscar as suas atividades rotineiras, e acadêmico porque ele não vai conseguir estudar, muitas vezes repete de ano, não consegue definir carreira, não consegue tomar posicionamentos na vida, não consegue fazer escolhas. É um momento em que o uso de álcool e outras drogas pode aumentar, e é importante que você esteja atento a isso. Um aumento de um comportamento violento, muitas vezes a si próprio, automutilação, por exemplo, cortes, machucados, risco de suicídio, sim. Essa depressão não tratada, não cuidada, não atentada, ela pode levar ao suicídio. Esse adolescente passa a ter mais risco de comportamentos nocivos, promíscuos, por exemplo, um adolescente que pode ter uma vida sexual se expondo demasiadamente, sem proteção, se descuidando, mantendo relações sexuais aí com pessoas que ele nunca viu, e aí nesse descuido com o próprio corpo, isso é muito autodestrutivo. Ou às vezes esse adolescente que pega o carro com 18 anos, é um adolescente, já tem carteira, né? E dirige em alta velocidade ou alcoolizado. Isso também pode ser um efeito da depressão. Em casos graves, a depressão pode levar ao suicídio, sim, como eu falei. E o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a OMS. Então esse quadro é bem triste, é bem grave, que nós precisamos nos atentar. E quando é que a gente começa a perceber que esse adolescente está entrando num momento de risco total, que precisamos estar muito atentos? É quando esse paciente começa a falar muito sobre morte, as ideias de morte, conversas sobre morte, ele está falando sobre isso. Quando ele começa com automutilações, se ferir, quando ele tem comportamentos autodestrutivos, como a questão das drogas, um sexo promíscuo, uma direção agressiva e perigosa, quando esse adolescente começa a distribuir objetos pessoais. Isso tudo é importante de considerar como uma fala preocupante, e esse adolescente, então, em risco, ele precisa ser vigiado continuamente. O importante é você não marginalizar. Ali já está o doido, já está o suicida. Não marginalize esse adolescente, o seu filho, ou esse adolescente que você conhece. Isso causa muito dano, muito prejuízo emocional. Os transtornos mentais são tratáveis,
Por isso é importante você consultar o especialista. Não adianta pegar o remédio do vizinho ou algum amigo que ofereceu, na melhor das boas intenções, toma esse aqui que meu filho melhorou com esse. Não faça isso, porque somente o médico especialista, o psiquiatra, no caso, pode prescrever uma medicação para o transtorno depressivo. Então, se você estiver acompanhando medicamentosamente o seu filho, se ele melhorar, não interrompa o uso dessa medicação, porque muitos pais e muitos adolescentes, com a remissão dos sintomas, eles param, eles acham que já estão bons, e isso é muito sério e é um risco muito grande. Então, o médico que acompanha vai dizer quando é o momento de parar, se é o momento de parar e como é que ele vai fazer essa parada, essa suspensão, que não é de uma hora para outra. Então, não medique por você mesmo e não suspenda essa medicação por sua própria conta, porque você vai colocar o seu filho e esse adolescente em risco. Qual deve ser o papel dos líderes de ministérios infantil e de adolescentes para ajudar os seus liderados? Bom, primeiro lugar importantíssimo é você não dizer para essa criança ou para esse adolescente que ele está vivendo isso porque ele está em pecado, porque ele está longe de Deus, porque ele não está orando o suficiente. Julgar essa pessoa totalmente errado. Isso você não deve fazer, porque a pessoa que sofre depressão, ela já carrega essa culpa, já carrega um peso, uma carga emocional enorme. Se você acentua isso, vai ser pior. Então, não faça isso dizendo que isso é um castigo de Deus por alguma coisa que ela possa ter feito. Então, não traga o peso do pecado para esse sujeito que é acometido pela depressão, porque a ideia que ele vai construir de Deus, nesse caso, vai ser uma ideia de um Deus que não pode ajudar, de um Deus que não é amoroso, e isso vai ser muito ruim para essa construção dessa relação dele com Deus. Então, você precisa saber o que é depressão. Você precisa ir lá se informar para você não julgar o que pode estar acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente. Então, muitas vezes a criança e o adolescente, eles não costumam reconhecer que eles estão sofrendo uma depressão, que eles estão em depressão. Muitas vezes porque eles realmente não sabem, uma criança não identifica isso. Então, eles podem não saber, não identificar isso, não diagnosticar isso. E muitas vezes eles temem também o estereótipo, né? Serem estereotipados, serem julgados. Então, às vezes eles não assumem que eles estão mal, que eles estão tristes. Por isso que muitas vezes as coisas acontecem e todo mundo da igreja fica assustado. Como? Mas eu nunca tinha percebido que aquele jovenzinho, que aquele adolescente estava sofrendo desse jeito. Então isso acontece. Muitas vezes essa criança, esse adolescente não tem uma manifestação clara de que está num sofrimento psíquico muito grande. Então, para você ajudar essa criança ou esse adolescente, você precisa estabelecer uma relação de confiança com ele. Porque se você estabelecer uma relação de confiança, onde ele encontre na sua pessoa, na figura que você traz ali para ele, segurança, confiabilidade, amabilidade, é possível que ele se abra a você, é possível que ele comece a dizer um pouco do que está sentindo. Então é importante que você estabeleça essa relação de confiança e você acolha o sofrimento, acolha o que essa criança ou esse adolescente disser para você. Atenção, carinho, uma boa escuta, são elementos fundamentais nessa hora, que favorece uma aproximação sua com essa pessoa que está em sofrimento. Então, se você suspeitar ou identificar uma criança ou um adolescente que possa estar em depressão, que você
perceba alguma alteração, alguma coisa que você julgue diferente, é importante que você informe ao responsável dessa criança ou desse adolescente, pai, a mãe, o cuidador, a avó. Você informe que você tem percebido esse comportamento diferente, que você tem notado que essa criança ou esse adolescente tem estado diferente na interação ali na igreja, tem estado diferente na realização das tarefas. Então, informe, sugira que essa família esteja atenta a isso. E se for o caso, que essa família busque um profissional especializado na área da psicologia, na área da psiquiatria, e para que essa rede de apoio se movimente. Quem é a rede de apoio dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente? É a igreja, é a família, são os amigos, quem são as pessoas mais próximas e que se responsabilizam por esse sujeito, para que esse responsável possa ir em busca de uma ajuda profissional. Então, sugira isso, a sua participação, você como líder de ministério, você pode ser um canal assim, importantíssimo de ligação entre essa criança / adolescente e essa família, esses pais, esse responsável. Nós temos que entender que aquele que sofre uma depressão, que aquele que tem um sofrimento psíquico, essa pessoa precisa ser acolhida. Essa pessoa não deve jamais ser marginalizada, estereotipada, julgada e tratada como uma pessoa que está fora dos desígnios de Deus. Essa pessoa está com um sofrimento psíquico que precisa ser tratado. Qual é a boa notícia? Tem tratamento. Então, vá em busca de uma ajuda especializada. Existe resistência desses pais a aceitarem que seu filho possa estar em depressão? Infelizmente, sim. Muitos pais desmerecem, desvalorizam o que esse filho está sentindo. Muitos pais minimizam essa sintomatologia. Muitos pais colocam uma venda em seus olhos para não observarem o que está se passando. E por quê? Por que esses pais fazem isso? Muitos pais apresentam essa resistência porque eles temem serem julgados como pais ou se sentirem fracassados na educação dos seus filhos, como se o fato do filho estar deprimido significasse que esses pais não foram bons o suficiente para esse filho. Lembrem que a depressão é multifatorial, ela não tem um fator único. Então esse pai, essa mãe eles não precisam se sentir assim, ameaçados em sua condição paterna e materna. Outra coisa, pode ser que esses pais sintam vergonha em relação à exposição do caso do filho. Eles tenham vergonha da reação social que o filho possa ficar exposto. Porque, infelizmente, a gente ainda presencia preconceito em relação a esse tema. E alguns pais também, eles mesmos, têm preconceitos em relação ao tema. Esse tema é um tema tabu, muitas vezes, principalmente no ambiente religioso. Então, muitos pais temem, porque eles também têm os preconceitos, os tabus a respeito do tema, um desconhecimento também, então eles vão perpetuando essa inoperância e essa falta de informação, porque eles não vão em busca de orientação, e isso vai sendo só passado à frente e empurrado aí para um outro momento, e esse outro momento, quando chega, às vezes é um momento que a situação já está bastante séria, bastante grave. Muitas vezes esses pais também não buscam ajuda porque eles desconhecem, não sabem o que fazer, não sabem onde procurar ajuda, não sabem como podem acessar o filho, conversar com o filho, ou onde buscar
uma ajuda profissional. Então, como eu falei, os profissionais que precisam ser acionados numa depressão, quando a criança apresenta uma depressão ou o adolescente, é o psicólogo e o psiquiatra, que geralmente trabalham juntos, em paralelo. E eles têm recursos técnicos, teóricos, para acompanharem essa pessoa cometida da depressão. Uma outra causa dessa resistência aos pais muitas vezes é porque, infelizmente, esses pais são negligentes. E são pais que são ausentes na vida dos filhos, eles não têm uma escuta a esses filhos, eles não são pais presentes, não são pais que se preocupam com o andamento da vida desse filho, não são pais que acompanham a vida acadêmica, não são pais que estão ali atentos à rede social de amizade desse filho, são pais negligentes. E esses pais, quanto mais eles resistirem e tiverem dificuldade de enfrentar, mais tarde eles vão buscar ajuda, e quanto mais tarde essa ajuda for procurada, mais grave pode ficar esse quadro. Então, se esses pais têm resistência a aceitar que esse filho possa estar em depressão, o que deve ser feito? O que eu diria? Primeiro é para que esse pai e essa mãe se informe sobre o que é depressão. Estou batendo nessa tecla porque nós precisamos querer conhecimento. Conhecimento nos ajuda a resolver as dificuldades da vida. Outra coisa, converse com alguém da sua confiança. Você pai, você mãe, que está muito desnorteado com tudo isso que pode estar acontecendo com seu filho, busque alguém da sua confiança, um amigo de longa data, um amigo querido, um líder da igreja em que você confie, para que você converse sobre esse assunto. Não tema a depressão como um fantasma na sua vida, porque ela tem tratamento. Lembre-se disso. Aceite que você não dá conta sozinho dessa situação. Que você como pai não dá conta sozinho, que você como mãe não dá conta sozinha, que vocês precisam de ajuda especializada, que vocês precisam unir forças em prol do bem-estar desse adolescente, dessa criança. Mantenha a sua espiritualidade. Não há competição. Você pode muito bem buscar um acompanhamento medicamentoso para o seu filho, você pode buscar um acompanhamento psicológico e você pode continuar envolvendo o seu filho nos grupos da igreja. Você pode continuar orando por ele, você pode continuar mantendo o seu culto doméstico. Não há competição, são lugares diferentes. Ninguém compete com ninguém ali, a gente precisa respeitar esses lugares. Então mantenha a sua espiritualidade, isso é importante para você. Caso não haja o cuidado devido, o acompanhamento necessário a essas crianças, esses adolescentes, o que pode acontecer? O que pode acarretar esse não tratamento? Bom, primeiro, o agravamento dos sintomas. Esses sintomas eles podem ganhar uma proporção muito maior. Segundo, essa depressão não tratada, principalmente essa depressão não tratada, ela é fator de risco para a doença de Alzheimer. Os estudos já estão apontando para isso. E, infelizmente, o risco de suicídio. Se essa depressão não for tratada, a consequência pode, infelizmente, ser o suicídio. E quais são esses cuidados necessários que você, pai, mãe, responsável, cuidador, líder de ministério, quais são esses cuidados? Primeiro, que eu já falei, buscar tratamento com um profissional especializado. Tentar manter com essa criança e com esse adolescente atividades prazerosas, que ele curta. Não negligenciar cuidado e atenção. Então,
dar carinho, acolher, dar amor, estar presente, se interessar, ter um bom ouvido, contar histórias, buscar entrosamento, querer interagir. Uma pessoa deprimida, ela mexe com toda a dinâmica da família. Então você precisa também sair do seu cantinho, você pai, você mãe, você cuidador, e se abrir a essa pessoa que está em sofrimento. É manter um estilo de vida saudável, isso implica numa alimentação equilibrada, isso implica em exercício físico. Agora com a pandemia isso ficou bastante limitado, mas mesmo que você tenha um cantinho na sala, exercite o seu corpo, o corpo do seu filho, faça com ele atividades, se você puder, porque aí talvez isso incentive mais a ele. Desenvolva atividades em conjunto, sejam essas atividades físicas ou outras. Vá cozinhar, chame seu filho para estar junto. Fazer alguma outra tarefa dentro da casa, chame seu filho para estar junto. Tem alguma coisa que você queira ajuda dele, chame ele para estar junto de você. Como eu falei, mantenha essa espiritualidade. A gente tem pesquisas também que nos apontam que a espiritualidade, essa busca ao sagrado, isso também é fator de proteção à depressão. Sugira ao seu filho que ele se envolva em grupos de amigos, grupos saudáveis, para que ele mantenha contato social. Mas aí é importante que você saiba que grupo é esse, que você possa também estar de olho. Quem são essas pessoas? Você sempre observando ali quem são as pessoas que seu filho recorre. Se são pessoas legais, se é um grupo legal que vale a pena. Ajude o seu filho a combater algum vício que porventura ele tenha. Álcool, droga, pornografia. Incentive, encoraje o seu filho para que ele entenda que ele é capaz de vencer os desafios e as dificuldades. E uma coisa também muito interessante é envolver seu filho em atividades voluntárias. Porque quando essa pessoa ela se envolve, ela faz o bem, ela se sente útil, ela se sente capaz, ela sente que ela tem alguma coisa a oferecer. Então, na medida que o seu filho, a sua filha, queira, busque algum local que ela possa desenvolver atividades voluntárias. A presença materna ou paterna pode acarretar depressão? Dependendo de como esse pai paterna esse filho ou essa mãe materna esse filho, sim, essa presença, se for uma presença de uma forma nociva, esse filho pode ser acometido por uma depressão, sim. Então, pessoas com pais deprimidos, desestruturados, tendem a desenvolver o transtorno mental. Isso não é regra, mas é possível. Por isso é tão importante que na sua casa você estabeleça um ambiente saudável, estável, onde o seu filho se encontre bem e seguro. Seguro fisicamente, seguro emocionalmente, seguro espiritualmente. Então, a presença desses pais no cuidado, no zelo, é um aspecto também muito importante no tratamento, no cuidado, na melhora desse filho nessa depressão. Agora, assim também, como bons pais, podem salvar seus filhos, né, dos males, na medida em que eles oferecem um ambiente de amor, um ambiente de segurança, cuidando desses filhos, possibilitando que esses filhos, essas crianças, esses adolescentes, sejam futuros adultos saudáveis. Então, não esqueçam, para esse adulto ser saudável, ele precisa ser cuidado, ser zelado, ser atendido na infância e na adolescência.